Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Caminho da Sabedoria. Se você gostar de nosso conteúdo, não esqueça de deixar o seu gostei, comentar que tipo de estudo gostaria também de aprender e compartilhar. Muito obrigado e vamos ao estudo. A genealogia de Jesus Cristo. Mateus inicia sua narrativa sobre Jesus, seguindo a prática do Antigo Testamento de conectar personalidades importantes a seus antecessores, proporcionando uma linha contínua dos atos salvadores de Deus na história. Ele não faz isso apenas para aderir à convenção literária, mas também para associar Jesus a Abraão, o pai da nação de Israel, a Davi, o rei da promessa messiânica, e a totalidade da história de salvação precedente, demonstrando que Jesus cumpriu todas essas promessas. A estrutura da lista genealógica de Mateus é clara. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações, e, do exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Mateus 1,17. Essa organização em 3 grupos de 14 gerações levanta a questão de se Mateus compôs a lista sozinho ou se a recebeu já pronta. Ele pode ter utilizado uma genealogia existente, a qual acrescentou os nomes de José e Jesus, observando então a característica simétrica da lista revisada. Brown, 1977, página 70. A lista é uma seleção de alguns dos antepassados de Jesus, pois os 3 grupos consistem em 750, 400 e 600 anos, respectivamente. Quando comparamos a lista de Mateus com a sucessão dos reis no Antigo Testamento, notamos a omissão de Acasias, Joás e Amazias. Algumas sugestões indicam que essas omissões ocorreram devido à maldade desses reis. No entanto, tal explicação é improvável, visto que Mateus inclui o rei mais execrável de Judá, Manassés, que até recorreu a sacrifícios humanos. A sugestão de que Mateus usou uma lista abreviada também é evidente ao compararmos partes correspondentes da genealogia de Lucas, que possui mais gerações listadas. Lucas 3, 24-38. O mistério sobre o significado dos grupos de 14 se complica ainda mais quando notamos que o último grupo de Mateus tem apenas 13 gerações. Pode ser que o resultado implique que as 14 do último grupo estejam implícitas, já que o segundo grupo não registra Joaquim como pai de Jecônias e que Josias era, de fato, o avô de Jecônias. Veja 2 Reis 23.31-24.17. Ao contemplar essas particularidades, surge a questão fundamental sobre a mensagem que Mateus buscava transmitir ao organizar os 3 grupos de 14. Alguns sugerem que o número 14, sendo um múltiplo de 7, considerado um número completo, simboliza a conclusão da história da salvação ou o início de uma última era. Tanto 3 vezes 14 quanto 6 vezes 7 totalizam 42. Dessa forma, Jesus inaugura a última fase ou a consumação da narrativa da salvação, o que apresenta paralelos com a divisão das eras encontradas no livro Pseudepígrafo de Enoque. Embora essa interpretação permaneça, na melhor das hipóteses, uma conjectura. Brown, 1977, página 75. O significado preciso da escolha numérica de Mateus permanece envolto em mistério, pois não podemos afirmar com certeza sua intenção numerológica. Nesse contexto, as genealogias assumiam importância crucial para a comunidade judaica, especialmente após o exílio, quando as preocupações com a identidade racial e a ortodoxia religiosa eram prementes. Ao cotejar a genealogia de Mateus com a de Lucas, destacam-se notáveis diferenças entre Mateus 1 de janeiro de 16 e Lucas 3.23-38. As principais disparidades incluem
Mateus segue uma progressão de trás para frente, enquanto Lucas adota uma abordagem de frente para trás. A quantidade de nomes difere, sendo a lista de Lucas mais extensa. Mateus inicia com Abraão, enquanto Lucas remonta a Adão e Deus. Mateus apresenta 41 nomes de Jesus a Abraão, ao passo que Lucas enumera 57. Muitos dos nomes nas listas não são idênticos. Por exemplo, em Mateus, a linhagem de Davi emerge de Salomão e Roboão, enquanto em Lucas, o neto de Davi é indicado como Matatá, filho de Natã. Essas variações podem ser atribuídas ao fato de Mateus seguir a descendência dinástica, enquanto Lucas traça uma linha genealógica mais abrangente. Vale ressaltar que no Antigo Oriente Próximo, qualquer concepção de filiação era considerada aceitável. Diversas explicações têm sido propostas para as discrepâncias nas genealogias. Mateus apresenta a genealogia de José, enquanto Lucas segue a linhagem de Maria, sugerindo que a filiação de José é realizada pelo fato de ele ser genro de Eli. Embora essa interpretação tenha sido popular por séculos, é importante notar que Lucas em outra passagem refere-se à linhagem davídica da família de José, Lucas 1.27. As listas podem ser incompletas, o que era uma prática comum nas listas de reis no Antigo Oriente Próximo nos séculos que antecederam a era de Jesus. Às vezes, apenas os ancestrais mais relevantes eram incluídos. A genealogia de Mateus pode ser uma lista dinástica, enquanto a de Lucas é uma verdadeira lista de descendentes, como mencionado anteriormente. As genealogias judaicas muitas vezes enfatizavam as origens judaicas da família, sem a intenção de fornecer uma contabilidade exaustiva de todos os parentes antigos. Algumas das diferenças podem ser explicadas pela prática do levirato. Segundo a lei hebraica, se um homem morresse sem deixar um herdeiro do sexo masculino entre os israelitas, o irmão sobrevivente ou outro parente masculino era obrigado a se casar com a viúva para garantir um herdeiro para o falecido. Deuteronômio 25 de maio de 10. Embora essa prática possa explicar algumas discrepâncias, não é considerada a solução para todas elas. Além disso, a adoção de outros tipos pode complicar ainda mais a questão. As listas podem ter significado simbólico ou numerológico. Embora seja improvável que tenha sido uma invenção sem consideração pela historicidade, o significado dos vários ancestrais pode ter sido claro para a Igreja primitiva, mas pode ser de difícil compreensão para o leitor moderno. A relação genealógica é, em sua essência, histórica, mas algumas nuances foram obscurecidas ao longo da transmissão. Esta teoria, mesmo ao afirmar a natureza histórica da genealogia, não consegue provar de forma inequívoca que as irregularidades eram originárias de Lucas e Mateus. Explicações sobre a natureza e a função das genealogias para uma audiência contemporânea são desafiadoras, e nenhuma solução é totalmente satisfatória. Personalidades importantes e principais razões para a genealogia em Mateus. As figuras listadas por Mateus proclamam vigorosamente verdades teológicas sobre a missão de Jesus. Ao associar Jesus a Abraão, o pai da nação de Israel, Mateus destaca a intenção de Jesus de formar um novo povo baseado na fé. Jesus é identificado como descendente do rei Davi e herdeiro do trono. A família de Davi é crucial para o cumprimento das promessas messiânicas de restauração, prosperidade e fidelidade a Deus. Israel havia perdido seu rei durante o cativeiro babilônico, devido à infidelidade. Com exceção de um breve período de glória sob a dinastia levita e não davídica dos Asmoneus, 167 e 163 a.C., os judeus permaneceram, em grande parte, sob o domínio de nações estrangeiras e pagãs.
Através de Jesus, o trono de Davi e o reino de Deus seriam estabelecidos em uma escala que ultrapassa a compreensão daqueles que esperavam a restauração de Israel. Na lista dos antepassados de Jesus, Mateus destaca 4 mulheres: Tamar, a nora de Judá, que o enganou para conceber, cumprindo a obrigação de levirato e garantindo descendência para o finado marido; Raabe, a prostituta de Jericó, que escondeu os espiões israelitas antes da queda da cidade perante os filhos de Israel, que estavam tomando posse da terra prometida; Rute, a moabita politeísta que se uniu à comunidade de Israel e tornou-se a avó de Davi; e Batseba, a mulher de Urias, com quem Davi cometeu adultério e, posteriormente, provocou a morte do marido para encobrir o pecado cometido. Na escritura intricada da genealogia de Mateus, a inclusão de mulheres, muitas delas com histórias menos convencionais e algumas até identificadas como pecadoras, lança luz sobre o propósito do autor. Essa escolha singular pode refletir a missão de Jesus de redimir os pecadores, enquanto simultaneamente expõe maus exemplos notórios, como Salomão, Roboão, Acais, Manassés e Joaquim, reis infiéis de Judá. Surpreendentemente, mulheres estrangeiras na linhagem prenunciam a ampliação do reino de Deus aos gentios durante o ministério de Jesus e seus seguidores. A conexão entre essas mulheres e uniões não convencionais que contribuíram para a ascendência do Messias destaca-se. Aqui, o nascimento virginal de Jesus se alinha com o padrão reconhecido por Mateus nos antecessores de Jesus. É crucial que os leitores contemporâneos não esperem que esse antigo documento esteja alinhado com os conceitos modernos de árvores genealógicas. Não serve aos mesmos propósitos nem possui a mesma precisão dos registros atuais. O ponto central ressaltado por Mateus é a inserção de Jesus em uma linhagem judaica, solidamente conectada à sucessão real de Davi, por último, a Abraão, o patriarca original.